tudo bem com você? Graça e paz. Dando continuidade à minha meditação, hoje eu vou meditar no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. E Paulo, ele continua falando sobre a santificação. E neste capítulo, ele é um capítulo com vários versículos, ele tem aí 39 versículos, e nós podemos dividi-lo ele aqui em três partes. Do versículo 1 até o versículo 17, ele vai falar sobre a vida pelo Espírito, vida no Espírito. Depois do 18 até o 27, a glória futura. E depois, a partir do 28, mais que vencedores. E Paulo, ele começa aqui já dizendo que a lei agora ela não tem mais jurisdição sobre nós. A lei já não nos pode condenar mais. A lei não tem o poder de me controlar mais, porque agora eu estou vivendo no Espírito. Eu vivo pelo Espírito. Eu já meditei no capítulo 7, que ele faz uma comparação entre o casamento e a nova vida com Cristo. E agora aqui ele relata sobre o que a lei não tem mais poder. Onde é que ela não atua mais. Então vamos ver o que Paulo está querendo nos dizer aqui no capítulo 8. Ele começa assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Novamente aí, nós temos que estarmos em Cristo. Novamente a partícula aí em grego, que dá a ideia de lugar, local. Eu tenho que estar em qual lugar? Em Cristo. Então, se eu estou em Cristo, portanto, agora já não há nenhum julgamento. Aqui, condenação é julgamento contra, é catacrino. Catacrino dá a ideia de dar julgamento contra alguém. Então, eu não sou mais condenado. Então, portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, por meio de Jesus Cristo, através da pessoa de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida, é uma nova lei agora, o Espírito de vida. Espírito aqui é maiúsculo, está falando a respeito da terceira pessoa da Trindade, essa pessoa que une a igreja. Pode ver que no dia de Pentecostes, justamente o Espírito Santo ele veio para unir, união, fala de união, porque Deus amou o Filho, ele com a sua imensa graça, ele morreu por nós, e depois o Espírito Santo, como diz Paulo, ele traz comunhão, a graça, o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito. Então o Espírito vem unir, comunhão, fala de comer pão junto. Por isso que a lei do Espírito de vida, o Espírito Santo, me libertou. Ele me libertou de quê? Da lei do pecado e da morte. Por que lei do pecado e da morte? Porque a lei, ela me mostrava que eu era pecador e que automaticamente eu morreria. Então ele me libertou desta lei que me condenava, que me mostrava que eu era um pecador e que automaticamente eu morreria. E o 3 ele prossegue: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem. Homem o quê? Pecador. Homem pecador. A semelhança do homem pecador. Não
não que Jesus ele tenha sido um pecador, mas ele veio na semelhança de um homem pecador, mas sem pecado, como oferta pelo pecado. Então ele veio como uma oferta pelo pecado. E assim condenou, agora sim, Jesus condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Impressionante que nesses 4 versículos aqui, o que Paulo está querendo dizer? Que a lei ela não tem mais direito sobre nós. A lei ela não pode me condenar e a lei não pode me controlar. É isso. Então, Jesus veio na semelhança de homem, morreu como homem para satisfazer as exigências, porque quando Deus deu uma ordem, ele falou assim, se desobedecer, morre. E o homem desobedeceu. Então alguém deveria morrer. Então Cristo morreu em nosso lugar para cumprir a exigência de Deus. Ele cumpriu, Jesus na verdade, ele cumpriu a justiça de Deus, pois Deus agradou moê-lo em nosso lugar. Éramos nós que deveríamos estar ali na cruz do Calvário. Mas Jesus morreu em nosso lugar. E por isso, por todo esse ato que Jesus fez, agora nós estamos o quê? Não somos controlados, não somos condenados e a lei não tem jurisdição mais sobre nós. Agora, Paulo, ele no versículo 5 e até o 8, ele faz uma pequena observação aqui, que é a vida sem o Espírito. Então, agora, nos primeiros versículos, ele falou que nós estamos fora da jurisdição da lei. E agora, como é uma vida sem o Espírito? Ele diz assim, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Carne aqui não é o meu corpo físico. Carne aqui, ele está falando da minha natureza pecaminosa, aquela natureza que existe dentro do meu ser, que me inclina, que me força, que me obriga a cometer o pecado. É disso que Paulo está falando, dessa natureza que eu herdei do meu pai Adão. Ele pecou e automaticamente todos pecaram juntamente com ele. Porque nele estava o quê? Toda a raça humana, em Adão. Quem vive segundo a carne tem a mente o quê? Voltado o quê? Para as coisas que a carne deseja. Então, se eu vivo segundo a minha natureza pecaminosa, a minha mente vai estar voltada para aquilo que essa natureza pecaminosa ela deseja. Mas quem vive de acordo, é o contraste, mas quem vive de acordo com o Espírito, agora quem vive não de acordo com essa natureza pecaminosa, mas agora quem vive conforme o Espírito Santo, o Espírito que é maiúsculo novamente, que vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, se eu agora vivo conforme, de acordo com o Espírito Santo, eu automaticamente pratico aquilo que o Espírito Santo deseja. E ele diz que a mentalidade aqui é fronema aqui dá a ideia de aquilo que a pessoa tem na sua mente. Aqui no versículo 6, assim, a mentalidade da carne é morte. Então, esse fronema aqui, ele dá a ideia de que aquilo que é o conteúdo dos meus pensamentos, aquilo que eu estou pensando, a mentalidade da carne é o quê? É morte. Mas os pensamentos que estão dentro do meu ser, se for de acordo, aqui ó, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Veja bem, um produz morte, outro produz vida e paz. Veja o contraste aí entre viver no Espírito e viver segundo a natureza
pecaminosa, ou a natureza carnal, como Paulo coloca aqui. E no 7 ele prossegue: a mentalidade da carne, ou seja, os pensamentos da carne, aquilo que está dentro da minha mente, e que isso é voltado para esta natureza pecaminosa, a vontade da carne, é inimiga de Deus. Então, se eu ainda sou se intitulo um cristão, mas dentro do meu pensamento tem coisas que pertencem à natureza carnal, eu posso até falar com os outros que eu sou um cristão, mas a verdade, eu sou inimigo de Deus. É o que Paulo fala, não tem como escapar disso aqui. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então, Paulo, olha, se você tem ainda uma mente que pensa as coisas da natureza pecaminosa, dessa natureza da carne, você pode ficar ciente disso, você é inimigo de Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Então, automaticamente eu me torno inimigo de Deus se eu estiver pensando dessa forma. É a realidade. Porque essa natureza pecaminosa me inclina a fazer o mal. E diz aqui que ela não se submete, ela não se coloca por baixo da lei. É isso que Paulo está dizendo. E nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne ou pela natureza pecaminosa da carne não pode agradar a Deus. Impressionante isso aqui. É o contraste. Vida sem o Espírito e vida no Espírito. O versículo... Agora começa aqui o versículo 9 até o 11. Ele vai falar sobre o que? Vida com o Espírito Santo. Então vai falar essa vida com o Espírito Santo. E eu vou meditar até o versículo 17. E provavelmente no próximo vídeo eu darei continuidade, que o capítulo 8 ele é muito grande. E agora o versículo 9, ele assim: entretanto, vocês não estão sob o quê? Debaixo do domínio de quê? Da carne. Eu não estou mais debaixo do domínio da carne, dessa natureza que me inclina, que me impulsiona a fazer o quê? O pecado, a praticar o pecado. Vocês não estão sob o domínio, debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Domínio, eu saio do domínio da carne, mas eu me submeto ao domínio do Espírito. Eu não tenho como deixar de seguir o Senhor. Se eu não estou seguindo o Senhor, que é Deus, eu automaticamente estarei seguindo um outro Senhor, que é o Deus desse século, com todas as paixões pecaminosas. É isso que acontece. Se eu não estou me submetendo ao senhorio de Cristo, automaticamente eu estarei me submetendo ao senhorio de Satanás, que é ele que está por trás de todo o sistema do mundo. E ele prossegue. E aqui ele faz uma condicional. Se de fato, se é fato, né? Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, outra condicional, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então olha o seguinte, não tem como ficar em cima do muro. Eu não sei de quem que eu sou. Eu acho que eu sou de Cristo, eu acho que eu sou da natureza carnal deste mundo. Não tem como, não existe meio termo. Ou eu pertenço a Cristo ou eu não pertenço a Cristo. Por isso que ele coloca duas condicional aqui. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então ele encerra um versículo dizendo a condicional e depois ele prossegue fazendo uma outra condicional após o ponto aqui. Então, se de fato vocês não estão debaixo ou sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato eu realmente estou onde? No Espírito. E que esse Espírito de Deus, o Espírito de Deus, habita em mim.
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Mas, outra condicional, versículo 10. Mas, se Cristo está em vocês, se Cristo está em mim, está em você, veja que ele diz: mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Por quê? Porque quando eu venho até Cristo, eu morro para o pecado e ressuscito juntamente com Cristo. Então eu estou morto para o pecado. O corpo está morto para o pecado. O corpo aqui é a natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa está morta. Mas o espírito está vivo. Aqui fala o que de espírito minúsculo. Não é o Espírito Santo. Mas o meu espírito agora, o espírito humano está vivo. Por causa da justiça. Porque as pessoas que estão fora de Cristo, a sua natureza espiritual está morta. O seu espírito está amortecido. Porque o espírito é o canal de ligação entre o homem e Deus. Quando uma pessoa reconhece a Cristo e o aceita como seu Salvador, esse espírito ele é vivificado dentro de nós. E aí sim, nós passamos a ter novamente a ter comunhão com Deus. Por isso que agora eu estou morto para o pecado, morri para o pecado, e o meu espírito agora está vivo por causa da justiça. Porque agora eu me tornei justo, porque Deus me declarou justo mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E ele prossegue: e se o espírito daquele, agora que é espírito maiúsculo, Espírito Santo, e se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, da mesma forma que o Espírito Santo que ressuscitou Jesus, que vivificou o corpo de Jesus, esse mesmo Espírito, assim como ele fez esse trabalho ali na ressurreição de Cristo, isso foi o Espírito de Deus que fez. Esse mesmo Espírito agora atua em mim, em meu corpo, ele me dará o quê? Vida. Ele também estará atuando na minha pessoa, me dando vida por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, o Espírito Santo, ele habita em meu corpo. No versículo 12 até o 17, vai falar que nós agora pertencemos ao Espírito Santo. Primeiro, aí, veja bem como esse capítulo 8 ele é riquíssimo. Primeiro ele fala sobre a jurisdição da lei. Nós não estamos mais sob a jurisdição da lei. Depois ele faz um contraste entre vida no Espírito e vida sem o Espírito. Depois ele fala sobre a vida com o Espírito. E agora ele fala do fato de nós pertencermos a Cristo. Como isso procede? Vamos lá. Portanto, irmãos, estamos em dívida. Nós estamos em dívida. Não para com a carne. Eu não devo mais nada para a carne. Estou quites porque eu morri. Quem morre não deve mais nada. Você já viu algum defunto dever alguém? Não deve mais nada. Porque eu morri. Para o quê? Para a natureza pecaminosa. Pois, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Eu não devo mais nada para a carne, para eu me sujeitar a ela. E prossegue, 13. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne... Então, isso aqui fala de dívida. Então, se eu vivo de acordo com a carne, eu pago a minha dívida. Então, eu tenho que satisfazer a sua vontade. Olha, pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Então, veja qual. Eu trabalho, recebo, e o pagamento depois é o quê? A morte.
Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, se agora eu estou morto, o quê? Para a natureza da carne, eu o quê? O meu corpo produz vida, eu vou viver, viverão, me aponta para o futuro. Se eu vivo segundo a carne, eu morro, vou morrer, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, da minha natureza carnal, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então agora eu mudo de paternidade. Anteriormente, eu era filho das trevas. Agora eu sou filho da luz, eu sou filho de Deus. Veja, porque todos que são guiados pelo Espírito, Espírito maiúsculo, Espírito Santo, se eu sou guiado, a minha vida ela é pautada conforme o Espírito de Deus, conforme os preceitos de Deus, nós somos o quê? Somos filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, novamente aqui um espírito minúsculo, pois vocês não receberam o espírito que os escravize, para novamente temerem. Então eu não tenho mais esse espírito que me escravize. Paulo não deixou muito claro que espírito este seria um espírito mau, seria um espírito com relação à natureza pecaminosa, que escraviza este homem, que inclina, que obriga este homem a cometer delitos e pecados? Provavelmente. Porque ele diz, mas receberam o Espírito aqui está maiúsculo, é Espírito Santo, que os adota. Então agora o Espírito Santo, se eu vivo de acordo com o Espírito, então por isso que nós pertencemos ao Espírito, que o adota como filhos, por meio do qual, por meio de quem? Do Espírito. Nós chamamos, aí aqui no finalzinho do versículo 15, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Ou seja, meu Pai. Então eu posso agora falar que Deus é o meu Pai. O próprio Espírito, maiúsculo novamente, o próprio Espírito testemunha. Testemunha o quê? O que é uma testemunha? Testemunha é a pessoa que participa do fato. Aquele que contemplou o fato com seus próprios olhos, ele é o quê? Uma testemunha. É aquele que vivenciou os fatos. Então, o próprio Espírito Santo que vivenciou todos esses fatos, ele é o quê? Ele testemunha, ou ele testifica com o nosso espírito, porque o Espírito Santo ele participou de todo esse processo que aconteceu em minha vida. Então ele testifica, neste momento, como ele é participante disso, o testemunho aqui está mais nesse sentido, é de dar testemunho, inclusive a palavra grega é sum marturio. Sum marturio é testificar juntamente, é testemunhar juntamente. O Espírito Santo, juntamente com o meu Espírito, ele testifica, ou ele chega à conclusão, ele dá esse testemunho de que o quê? Que nós somos filhos de Deus. Então agora eu sou filho de Deus, porque o Espírito Santo que está em mim, juntamente com o meu Espírito, testifica que eu agora sou filho de Deus. E ele argumenta aqui uma condicional, já encerrando o versículo 17. Bom, nesse parágrafo aqui, que ele fala do fato de nós pertencemos a Cristo. O 17 diz, se somos filhos, então somos herdeiros. Se realmente eu sou filho de Deus, então eu sou herdeiro. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Eu sou herdeiro do Senhor Deus e automaticamente eu sou co-herdeiros com Cristo. O que é co-herdeiro? É herdar juntamente. Co-herdeiro é herdar juntamente com Cristo. Outro se, condicional, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua
glória. Então, se eu participo dos sofrimentos de Cristo, automaticamente nós, para que também participemos da sua glória. Então nós seremos participantes do quê? Da sua glória. Que Deus em Cristo o abençoe. No próximo vídeo eu estarei dando continuidade aqui no versículo 18. Ele vai falar sobre os gentios, ou melhor, os gemidos da criação, os gemidos dos cristãos, o Espírito também geme, e depois fala aí do final aí do capítulo 8, ele vai falar sobre Cristo nos ama, Deus justificou. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe você, até lá.